Bem-vindos a mais um Deep Dive. Hoje, vamos mergulhar numa decisão recente do Supremo Tribunal Federal, do STF, que mexeu com o IOF, sabe? O Imposto sobre Operações Financeiras. Isso aí. A gente está se baseando numa notícia do dia 16 de julho, agora de 2025. Exato. E a nossa missão aqui é tentar entender o que o STF decidiu de fato, sabe? Entender essa queda de braço entre a presidência e o Congresso por causa desse imposto. E principalmente por que aquele pedacinho específico, o tal do risco sacado, teve um tratamento diferente. Parece que o X da questão é até onde o governo pode ir usando o decreto para mudar tributo, né? É bem por aí. É uma história complexa, com muitas idas e vindas. Teve decreto do presidente, aí o Congresso reagiu, Sim. o PSOL, outra, e a própria presidência também acionando o Supremo. Nossa, um verdadeiro cabo de guerra jurídico. Exato. E tudo isso culminou nessa decisão liminar, individual, de um ministro do STF, que a gente vai detalhar agora. Legal. Então, para começar, como foi o pontapé inicial disso tudo? Tudo começou com o presidente da República, né? Ele editou um decreto 12.499, lá em 11 de junho de 2025. A ideia era aumentar as alíquotas do IOF. Só que o Congresso não gostou muito da ideia. Não mesmo. E aí, em 25 de junho, eles aprovaram um decreto legislativo 176, justamente para suspender esse aumento que o presidente tinha determinado. E aí, claro, com esse impasse, a decisão foi para onde? No STF, o Partido Liberal, o PL, entrou com uma ADI, Ação Direta de Inconstitucionalidade, número 7827, basicamente pedindo para o Supremo dizer que o decreto do presidente era inconstitucional. Certo. Já o pessoal fez o caminho inverso. Entrou com outra ADI, a 7839, mas questionando o decreto do Congresso, aquele que suspendeu o aumento. Entendi, um contra o outro. E, para completar, a própria presidência entrou com uma ADC, Ação Declaratória de Constitucionalidade, a 96, pedindo para o STF validar o seu próprio decreto de aumento. Que confusão! Tentaram até uma conciliação, né? Teve uma audiência em 15 de julho, mas não deu acordo. Imagino. E sem acordo, como o STF decidiu? Pelo menos por enquanto. Bom, aí veio a decisão liminar, do ministro relator. Ele decidiu restabelecer a maior parte do decreto do presidente. Ou seja, o aumento do IOF voltou a valer para quase tudo. E qual foi o argumento dele para isso? O argumento principal foi que não houve desvio de finalidade. Ele entendeu que essa medida do presidente era parecida com outras de governos anteriores, que também foram feitas por decreto e que o próprio STF já tinha validado no passado. Então ele seguiu a linha de decisões anteriores. Exato. E essa decisão teve um efeito ex tunc. É um termo jurídico que significa que ela retroage, faz o decreto do presidente voltar a valer desde o dia em que foi publicado lá em junho. Entendi. Então, na prática, o aumento do IOF voltou com força. Mas teve aquela exceção, né? O tal do risco sacado. Esse ponto parece central. Para quem não é da área, o que é exatamente esse risco sacado? Essa é a parte crucial. De forma bem simples, o risco sacado é uma operação financeira. Imagina um fornecedor que vendeu algo a prazo para uma grande empresa. Certo. Ele pode querer receber esse dinheiro antes, Então, uma instituição financeira adianta esse valor para o fornecedor com base na garantia de que a empresa compradora vai pagar essa fatura lá na frente. É tipo assim uma antecipação de recebíveis garantida pelo comprador. Ok, acho que deu para pegar a ideia. E por que justamente essa operação ficou de fora do aumento do IOF que o STF restabeleceu? Aí que tá o pulo do gato, como dizem. O relator entendeu que o risco sacado, na sua essência, não é bem uma operação de crédito tradicional como empréstimo. Como assim? Ele viu mais como uma transação comercial sobre um direito de crédito. É uma negociação de um dinheiro que o fornecedor já tem direito a receber no futuro, entende? Não é pegar dinheiro novo emprestado. Então a diferença está na natureza da operação. Não era só sobre aumentar o imposto, mas sobre aplicar o imposto a algo que talvez não devesse ser tributado como crédito. Exatamente. O raciocínio foi esse. Ao tentar colocar o risco sacado no mesmo balaio das operações de crédito, para cobrar IOF, o decreto do presidente estaria, na verdade, criando uma nova hipótese de incidência do imposto. Criando imposto por decreto
Isso. E segundo a visão do relator e a Constituição, né? Criar ou ampliar a base de cálculo de imposto, assim, só por lei aprovada pelo Congresso. Não pode ser por decreto do Executivo. Seria invadir a competência do Legislativo. Faz todo sentido. Por isso, o decreto do Congresso, aquele 176 que suspendeu o aumento, foi considerado válido só na parte que barrou a cobrança sobre o risco sacado. Nesse ponto específico, o STF concordou que o Executivo tinha ido além da sua competência regulamentar. Entendi. Quer dizer, o Congresso acertou ao barrar essa parte específica. Na visão do relator, sim. E tem um ponto importante para quem lida com isso no dia a dia, né? A questão da segurança jurídica. Sim, como fica? Mesmo com a decisão do STF restabelecendo o aumento do IOF para o resto, aquelas alíquotas maiores não podem ser cobradas retroativamente pelo período em que o decreto do presidente ficou suspenso pelo Congresso. Ah, bom. Ou seja, entre o dia que o decreto do Congresso entrou em vigor e o dia da decisão do STF, 16 de julho, não pode ter cobrança retroativa daquele aumento que tinha sido suspenso. Ufa, menos mal para quem fez operações nesse meio tempo. E essa história ainda vai ter mais capítulos, né? Vi que várias entidades importantes pediram para participar do processo. Isso, CNI, CNT, CNC, CNF, CNSEG. Todas elas foram admitidas como amicus curiae. Amigos da corte. Exato. São entidades que podem trazer informações, dados, argumentos técnicos pro tribunal para ajudar na decisão final. Porque essa decisão do relator foi liminar, né? O caso ainda vai ser julgado por todos os ministros do STF, o plenário, ainda não tem data. Entendi. Bom, então, para a gente fechar o raciocínio por hoje. O STF, por enquanto, sinalizou que o Executivo tem sim uma margem para mexer em alíquota de IOF por decreto com base em precedentes. Mas acendeu um alerta vermelho para a tentativa de usar esse mesmo decreto para estender o imposto para operações diferentes como o risco sacado. Para isso, precisaria de lei do Congresso. Perfeito. É exatamente esse o quadro atual. E fica talvez uma reflexão, né? Esse caso mostra bem essa linha tênue, essa disputa constante entre o que o Executivo pode fazer via decreto para regular a economia e o que é matéria exclusiva do Congresso, especialmente em tributos. Uma tensão clássica. Exato. Que tipo de discussão isso pode abrir sobre os limites dos decretos presidenciais daqui para frente, né? É algo para a gente continuar acompanhando de perto.